Continuando com os diferentes tipos de proteína G, nós agora veremos as vias de sinalização desencadeadas pelas proteínas GS e GI. Como vocês já sabem, existem três tipos principais de proteína G. As proteínas GS, que são proteínas estimuladoras, as proteínas GQ, que foram as que a Carol acabou de falar, e as proteínas GI, inibitórias. As proteínas GS e GI têm algo em comum. Elas atuam na regulação de uma enzima conhecida como adenililciclase. Essa enzima vai catalisar a conversão de ATP em AMP cíclico. Aqui na foto nós temos o exemplo de dois fármacos, o isoproterenol e o carbacol, que vão se ligar a receptores metabotrópicos. Nesse caso aqui, o receptor metabotrópico está associado a uma proteína GS. Isso vai fazer com que haja um estímulo, uma ativação dessa adenililciclase, e aí haverá um aumento da concentração de AMP cíclico na célula. Por outro lado, esse fármaco vai se ligar a um receptor metabotrópico acoplado a uma proteína GI que inibe a atividade dessa enzima, fazendo então com que os níveis de AMP cíclico caiam na célula. A adenililciclase é uma proteína transmembranar de passagem múltipla que tem o seu domínio catalítico no lado citosólico da membrana plasmática. Ela tem cerca de 8 isoformas nos mamíferos e pode ser ativada tanto pelo cálcio quanto pelas proteínas G. O que vai acontecer aqui é que a adenililciclase vai catalisar uma reação conhecida como ciclização do ATP. Então, aqui a gente tem a molécula de ATP com seus 3 fosfatos e a adenililciclase vai catalisar a saída desses fosfatos, levando então à formação de um composto cíclico formado por apenas um fosfato. Então, nós temos aqui o monofosfato de adenosina cíclico. Há uma enzima que age de forma contrária ao que a adenililciclase propõe. Então, essa enzima vai diminuir os níveis de AMP cíclico. Ela é conhecida como fosfodiesterase de AMP cíclico e hidrolisa o AMP cíclico em 5'-AMP. Essas concentrações de AMP cíclico são muito importantes na célula e por isso precisam ser reguladas, tanto pela sua síntese quanto pela degradação. Como nós sabemos, o AMP cíclico é um segundo mensageiro na maioria das vias sinalizadoras e ele desempenha inúmeras funções em diferentes tipos celulares, como a gente pode ver aqui. Na tireoide, a partir da ligação do TSH, que é o hormônio estimulador da tireoide, a ativação de uma proteína GS, acoplada ao receptor metabotrópico, aumento da síntese de AMP cíclico, e aí isso vai levar a uma resposta que culmina na síntese e secreção do hormônio da tireoide. No córtex da glândula suprarrenal, há a secreção de cortisol. No ovário, a secreção de progesterona. E há outras várias respostas, como degradação do glicogênio, reabsorção óssea, aumento da frequência cardíaca, degradação do glicogênio, mais uma vez aqui no fígado. Então, esse AMP cíclico vai desempenhar múltiplas respostas em diferentes tipos celulares. Quando há mutações na subunidade alfa da proteína GS, o que pode acontecer é que os níveis de AMP cíclico não sejam suficientes na célula. Isso pode levar a anormalidades metabólicas, ósseas e retardamento mental. Na maioria das células animais, o AMP cíclico vai agir principalmente por meio da ativação de uma enzima, conhecida como pKa. Ela é uma proteína quinase dependente de AMP cíclico e vai fosforilar serinas e treoninas nas suas proteínas-alvo, ou proteínas efetoras. Essa pKa é composta por 4 subunidades, que formam um complexo, sendo 2 subunidades catalíticas e 2 subunidades regulatórias, que vão controlar a sua localização dentro do citosol. Quando as concentrações de AMP cíclico aumentam dentro da célula, devido à ativação do receptor, que vai ativar a proteína GS e ela, por sua vez, ativar a adenililciclase, esses AMP cíclicos vão se ligar aqui a essas subunidades, fazendo com que elas se desacoplem. Então, a partir do momento em que essas subunidades catalíticas estão livres, elas podem fosforilar proteínas alvo, proteínas efetoras. Isso pode desencadear respostas rápidas e pode desencadear respostas mais lentas. No caso de respostas rápidas, nós temos o exemplo da
a pKa fosforilando uma fosfodiesterase, ou seja, ela mesma vai regular os níveis de AMP cíclico. E, por outro lado, ela pode desencadear respostas lentas que requerem, por exemplo, a transcrição gênica, como a gente vai ver agora. Nesse caso, a partir do momento que a molécula de sinalização interage com o receptor e ele torna-se ativado, nós temos então uma ativação da proteína GS, pela entrada, pela ligação dela ao GTP, como a gente está vendo aqui, e essa proteína GS ativada vai se desacoplar nas unidades alfa e beta-gama, e a subunidade alfa vai então ativar a enzima adenililciclase. Essa enzima adenililciclase ativada vai fazer o quê? Vai converter o ATP em AMP cíclico, que é o segundo mensageiro celular. Então, essas grandes quantidades de AMP cíclico vão poder se ligar às 4 subunidades da pKa, que a gente está vendo aqui, antes inativas, agora ativas quando ligadas ao AMP cíclico. Essas subunidades se separam e as subunidades catalíticas podem fosforilar proteínas-alvo e desencadear respostas rápidas, ou podem adentrar o núcleo e desencadear uma resposta mais lenta. Como? É importante a gente reconhecer algumas estruturas primeiramente. Então, aqui a gente tem um material genético, e aqui no material genético nós vamos ter uma porção reguladora, tá? E o gene propriamente dito. Nessa porção reguladora, nós vamos ter sequências que são chamados elementos de resposta ao AMP cíclico, ou CRE. Essas sequências vão ser reconhecidas por uma proteína chamada CREB, que é a proteína de ligação ao CRE. É essa proteína que vai ser fosforilada pela pKa. Então, a partir do momento que a pKa fosforila essa proteína, ela torna-se ativa e liga-se ao elemento de resposta ao AMP cíclico. A partir do momento também que ela é fosforilada, ela vai chamar algumas proteínas chamadas de CBP, que são proteínas de ligação à CREB. Então, esse complexo aqui, todos unidos, vão ativar a transcrição gênica. Então, em resumo, nós vamos ter um receptor que é ativado pelo sinal. Esse receptor vai ativar a proteína GS, que muda sua conformação. Isso leva a subunidade alfa da proteína GS a se dissociar da subunidade beta-gama, levando então à ativação da adenililciclase, que vai catalisar uma reação de ciclização do ATP em AMP cíclico. Então, os níveis de AMP cíclico aumentam intracelularmente e isso leva à ligação desse AMP cíclico até a pKa. Então, as suas subunidades vão se tornar ativadas. Então, elas podem interagir com alvos intracelulares distintos. As subunidades catalíticas vão fosforilar proteínas-alvo. Então, elas podem provocar respostas curtas, como eu falei, ativando, por exemplo, a fosfodiesterase, e elas podem ativar respostas lentas, quando elas partem, então, para a via da CREB, que é a proteína de ligação ao CRE. Essa fosforilação da CREB, dos seus resíduos de serina, vai levar a seu acoplamento com proteínas coativadoras. Então, juntas, elas conseguem ativar o elemento de resposta ao AMP cíclico e isso desencadeia a transcrição gênica. Para terminar, falando um pouquinho sobre as proteínas GI, basicamente o que vai acontecer? Depois da ativação do receptor e a ativação subsequente da proteína G, novamente o que vai acontecer? A subunidade alfa se desassocia da subunidade beta-gama, certo? Essa subunidade alfa da proteína GI inibe a adenililciclase, e isso vai fazer com que os níveis de AMP cíclico caiam e, consequentemente, haja uma menor ativação da pKa, um menor nível de fosforilação de proteínas-alvo e a resposta biológica, consequentemente, terá uma diminuição. Hoje nós sabemos também que a subunidade alfa da proteína GI também pode regular canais de cálcio, diminuindo seu influxo na célula. Além disso, a subunidade beta-gama pode ativar canais de potássio, levando a condições de hiperpolarização celular. Então, todas essas respostas acopladas levam a uma resposta biológica diminuída.